Seja bem-vindo aqui no canal Exposição Fiel da Palavra. Eu sou o Josué Roseno e a partir de agora estamos iniciando mais um vídeo, mais capítulo 7, versículo 1, livro de Lucas, o centurião de Cafarnaum. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. O texto fala de uma fé maravilhosa do centurião de Cafarnaum, que chamou muita atenção de Jesus. Somente Lucas e Mateus registraram este acontecimento durante o ministério do Senhor Jesus. Isso aconteceu logo após o mestre descer da montanha a terminar de expor o Sermão do Monte, o Sermão da Bem-aventurança. E ele se deparou com um leproso, segundo Mateus, e ele curou aquele leproso e em seguida ele entra em Cafarnaum. E ao entrar em Cafarnaum, ele se depara com um grupo de anciãos que foram enviados pelo centurião para que o mestre fosse lá na casa dele curar o seu servo, que estava muito doente. Observando o texto, você nota que aquele grupo de anciãos, no versículo 3, diz assim: E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Observe bem Lucas a registrar, no versículo 4, a intercessão ou pedido daqueles anciãos para que o Senhor Jesus fosse curar o servo do centurião. Diz assim: E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Como se o grupo de anciãos, aqueles religiosos judeus, é como se eles estivessem falando assim: Senhor, esse homem, ele fez muita coisa por nós. Ele construiu uma sinagoga, ele ama a nossa nação, ele faz bem, apesar de ele não ser judeu, não ser um homem que cultua a Deus como nós cultuamos, mas ele fez um bem muito grande. Ele ama o nosso povo, ele ama a nossa nação. E o Senhor tem que ir lá curar o servo dele. É como se fosse uma troca. Aqui nós podemos ver a teologia do mérito, né? A teologia do mérito ensina que se você der para Deus, Ele vai te devolver de volta. Não é isso que o texto nos ensina. Veja, você vai perceber que esses anciãos estavam muito equivocados. Se dependesse da intercessão deles para Jesus curar o servo do centurião, Jesus nunca teria ido lá curar ele. Observe que o mestre, misericordiosamente, não pelos pedidos dos anciãos, porque não souberam pedir, mas ele misericordiosamente foi lá curar o servo do centurião. E o texto sagrado diz que porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes um centurião, uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Os anciãos disseram: Ele é digno de que o Senhor conceda isso. Ele é digno de que lhes conceda isso. Durante o tempo em que os anciãos foram, o centurião ficou na sua casa pensando sobre si. Quero destacar aqui essa palavra. O pensamento correto que o centurião de Cafarnaum tinha sobre si. E o pensamento incorreto, errado que os anciãos tinham a respeito do centurião. Os anciãos disseram que ele era digno. O centurião diz: não sou digno. Meus amigos, esta é uma fé que reconhece o quanto nós somos indignos, o quanto nós não merecemos a graça, o perdão, a misericórdia de Deus. O que nós merecemos mesmo é a ira de Deus, é o inferno. Nós merecemos ser punidos por Deus. Ninguém deve se gloriar diante de Deus por construir, por fazer, contribuir com alguma coisa no reino de Deus. Porque o Senhor, Ele não faz nada por troca, tudo é por graça. O texto diz que Jesus foi até o centurião e o centurião, fazendo uma reflexão sobre si mesmo, diz: não sou digno de ter com ele, nem de que ele entre debaixo do meu telhado. O texto sagrado nos mostra que ele tinha amigos. Que bom que o centurião tinha amigos nessa hora de sofrimento.
E esses amigos foram até Jesus dizendo: mestre, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra e meu criado sarará. Aqui está a essência da fé. Fé gigantesca que chamou a atenção do Senhor. Olha o que diz o centurião, verso 8. Porque eu também sou homem de sujeito à autoridade, e tenho um soldado sob meu poder, e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazer isto, e ele faz. Veja que o centurião está usando uma analogia, o princípio da autoridade. Ele faz uma analogia usando o princípio da autoridade. Ele diz assim: assim como eu tenho autoridade sobre os meus servos, e quando eu dou uma palavra, eles me obedecem, fazem isso, eles fazem, vem, eles vêm, vai, eles vai, assim também eu creio, eu confio que o Senhor tem autoridade sobre as doenças, que o Senhor tem autoridade sobre todos os males, e se o Senhor der uma palavra agora, eles têm que lhe obedecer. Meus irmãos, esta é uma fé que reconhece o poder, a autoridade do Senhor Jesus. Esta é uma fé que não está apoiada sobre si mesmo, mas uma fé que está apoiada no poder de Deus. Uma fé que não se confia nos seus bens, no seu dinheiro, nos seus títulos, nos seus status, mas uma fé que confia plenamente em Deus e que se satisfaz em Deus. O centurião de Cafarnaum, após isso, ele diz: basta uma palavra, diga só uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Eu não preciso que o Senhor vá lá e cure. Eu não preciso ver isso para crer, eu já estou crendo. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se, verso 9. Maravilhou-se dele e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Meus amigos, vejam que linda a passagem, que lindo texto. Nós aprendemos aqui o que é confiar em Deus, o que é crer em Deus. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam o servo do centurião curado. Esta é uma fé que reconhece o poder e a autoridade de Jesus. Uma fé que reconhece que você não é digno da graça e da misericórdia de Deus. Uma fé que te faz te humilhar diante de Deus. Uma fé que te faz reconhecer que você é um pobre pecador e que Deus é grande e soberano. E que nós não somos dignos de estar na presença dele ou de que ele entre em nosso lar e nossa família. Mas louvamos a Deus pela sua misericórdia. E somente a fé em Cristo pode salvar, pode dar vida, pode trazer salvação. Somente a fé. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.